Tivemos aí 3 ou 4 seguidores do Treino em Foco que perguntavam sobre isso. Qual o treinamento adequado para o indivíduo ectomórfico? Lembrando para você que o indivíduo ectomórfico tem algumas características no seu biotipo que o caracterizam como ectomórfico. Ou seja, é um indivíduo normalmente magro, bem magro, em alguns casos extremamente magro, alto, longilíneo, tem uma característica longilínea, e normalmente tem os membros, tanto superiores quanto inferiores, bem longos, caracterizando uma envergadura significativa, e membros inferiores também bem longos. São os indivíduos interessantes para jogar voleibol, principalmente voleibol de quadra, voleibol de areia, devido à envergadura, à estatura e o pouco peso muscular. Então isso capacita normalmente esses indivíduos para o salto. Nós podemos ver vários atletas de alto rendimento do voleibol que caracterizam bem a ectomorfia com algum grau de mesomorfia, ou seja, embora ectomórficos, tiveram algum grau de desenvolvimento muscular, não é só o biotipo específico, somente da ectomorfia. Mas de qualquer forma, isso eu fiz uma introdução para quem não conhece a ectomorfia, que é um biotipo específico de indivíduo, possa caracterizar um indivíduo alto, longilíneo, com envergadura significativa, não bem magro, sem um tecido adiposo elevado, pelo contrário, bem baixo, e em alguns casos, quando o atleta pode ter algum grau de desenvolvimento muscular. Esse é o indivíduo ectomórfico. Esse indivíduo ectomórfico de treinamento, qual é a diferença de um ectomórfico para um mesomórfico ou para um endomórfico? De treinamento, nós não entendemos diferenças significativas no treinamento. O treinamento deve ser específico àquele indivíduo, para as suas circunstâncias de treinamento, de capacidade de carga de treino, para as suas circunstâncias de descanso, para as suas circunstâncias de alimentação. Quanto ele consegue dosar bem essa tríade, alimentação, descanso e treino, ele consegue evoluir mais ou menos com o treinamento. Obviamente o indivíduo ectomórfico, por ter essa característica, às vezes tem um metabolismo também acelerado associado à ectomorfia. Com isso ele ingere uma taxa calórica diária às vezes bem significativa e mesmo assim tem dificuldade de ganho de peso, mesmo o ganho de peso gordo. A gente conhece várias pessoas que se caracterizam nesse perfil, embora ingiram uma ingestão diária de caloria bem significativa, não conseguem mesmo assim ter um ganho, um superávit energético que signifique um ganho aí mesmo de massa magra ou de massa gorda. Nesse caso, o metabolismo é acelerado e isso pode ser uma característica também do ectomórfico, e isso associa-se a uma dificuldade no treinamento, mas aí deve ser compensado com uma alimentação bem adequada e manter a carga de treinamento. Embora com uma dificuldade maior para hipertrofiar, no caso, irá hipertrofiar, talvez mais lento, mas irá hipertrofiar. Em termos biomecânicos de treinamento é onde podem causar algumas diferenças mais significativas no treinamento do ectomórfico. Por ele ter membros, por exemplo, membros superiores muito longos, ou seja, com uma envergadura muito grande, membros muito longos a partir do tronco, se ele for executar, por exemplo, um exercício de elevação lateral, obviamente ele tem um braço de alavanca muito mais significativo que um indivíduo que tem os membros superiores mais curtos, um mesomórfico, um endomórfico que não tem os membros superiores tão longos. Então, na hora de fazer um exercício de elevação lateral, por exemplo, estou aqui dando um exemplo, na elevação lateral ele tem um braço de alavanca maior e esse braço de alavanca maior vai suscitar ele trabalhar com uma quilagem menor para ter o mesmo efeito para a musculatura do deltoide, por exemplo, musculatura do ombro. Um indivíduo com os braços menores, não tão longos, ele terá que colocar uma quilagem maior para ter o mesmo efeito muscular, já que o braço de alavanca ao qual ele trabalha é um braço de alavanca menor, já que ele tem um membro superior menor. Já o ectomórfico, um membro superior mais longo, uma envergadura maior, uma quilagem menor causa o mesmo efeito devido ao braço de alavanca. Então isso é uma questão biomecânica que realmente, se nós analisarmos a questão biomecânica, o ectomórfico tende a, em alguns exercícios, devido a braços de alavancas maiores, corporais, trabalhar com quilagens um pouco menores e mesmo assim estará tendo o mesmo efeito no balanço da tensão muscular. Já que o braço de alavanca trabalhado é grande, o peso pode ser um pouco mais baixo, a quilagem um pouco mais baixa, e com isso gerar uma tensão da mesma forma significativa para o indivíduo que tem os membros superiores menores. Isso é um outro aspecto. Então o aspecto metabolismo, o aspecto biomecânico de treinamento pode influenciar, e essas são duas questões que podem ter algum efeito em treinamento. Mas, de forma geral, o treino no ectomórfico não tem nada que venha a diferir muito as cargas de treinamento e o treinamento do ectomórfico do que outro indivíduo que não seja ectomórfico. Pode ser que tenha maior dificuldade de hipertrofia, talvez aí uma tipagem de fibras vermelhas, além do indivíduo ser ectomórfico, uma tipagem maior, uma distribuição maior de fibras vermelhas, dificulte mais ainda o trabalho de hipertrofia, o trabalho de ganho de volume muscular. Vai aumentar o volume? Sim, mas terá uma dificuldade um pouco maior. Então são algumas questões que têm que ser pensadas, analisadas se você é um ectomórfico. E diante disso nós podemos chamar a atenção também dos 365 dias em foco, o trabalho do Jefferson,
que é uma pessoa que caracteriza a ectomorfia. O Jefferson não é um indivíduo ectomórfico clássico, mas dentre os padrões de biotipagem, de biotipo de ectomorfia, mesomorfia e endomorfia, o maior componente dele ainda é a ectomorfia. Ele não é um indivíduo que se caracteriza como mais mesomórfico que os demais, que as outras características. Ele é um indivíduo que se caracteriza com mais ectomorfia, por ter um percentual de gordura extremamente baixo, ser um indivíduo longilíneo e o desenvolvimento muscular dele não é tão grande. Claro que agora, com o programa de treinamento 365 dias em foco, ele vai, obviamente, aumentar e fugir um pouco da característica ectomórfica, se aproximando mais, quanto mais hipertrofiar, quanto mais aumentar o volume muscular, mais se aproximará da característica mesomórfica. Mas, de qualquer forma, a característica number one dele, que caracteriza no momento o Jefferson, vocês podem acompanhar isso nos vídeos 365 dias em foco, é a questão ectomórfica. E mesmo assim ele terá uma boa evolução nesses 365 dias de treino, como já teve no primeiro mês já de adaptação. Já houve algumas mudanças, sutis ainda, mas já houveram algumas mudanças na questão dos tecidos gordo e magro. Só para vocês acompanharem lá os 365 dias em foco. Bom pessoal, o Treino em Foco Responde de hoje era mais ou menos essas as interpretações que nós temos. Outros profissionais podem ter uma interpretação um pouco diferente, ou talvez aí totalmente diferente da nossa, mas esse é o nosso ponto de vista, as nossas justificativas do porquê colocarmos que não entendemos do porquê um treinamento totalmente diferente para o indivíduo ectomórfico, que era a pergunta: qual o treinamento mais adequado para um ectomórfico? O treinamento mais adequado é o tão quão adequado seria para o mesomórfico, é o mesmo treinamento tão quão adequado seria para o indivíduo endomórfico. Claro que o endomórfico, em função de uma taxa de gordura maior, teríamos que entrar com outros trabalhos para aumentar a taxa de gasto calórico. Mas isso é uma outra discussão, fica para um outro treino em foco. Por hoje era isso, continue mandando suas perguntas, dentro da nossa condição de conhecimento, da nossa condição de tempo, estaremos respondendo. Até o próximo programa.